Graça e paz, igreja. Aqui estamos para mais um culto. Mais uma vez em que Deus nos dá a oportunidade de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra. Aqui estamos em mais um culto de doutrina. O meu desejo, como é o desejo de todos aqueles que vêm aqui trazer a palavra de Deus, é que aquilo que Deus falou ao nosso coração possa ser falado ao de vocês também. Nós estamos finalizando a carta escrita aos Filipenses, a segunda carta da prisão. E nós vamos agora para o capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 9. Mas antes de partirmos para o texto em si, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude e nos dê sabedoria. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de estudarmos a Tua palavra. Eu peço sabedoria para falar tudo aquilo que o Senhor quer que seja dito, Senhor. Também peço sabedoria aos irmãos que estão ouvindo, para que tudo aquilo que vier de Ti, Senhor, eles possam estar ouvindo, retendo e aplicando nas suas vidas, Senhor. Que a glória ela seja dada sempre e somente ao Teu santo e glorioso nome. É no nome santo de Jesus que oramos assim, te agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja. Agora partindo para o texto em si, capítulo 4, versículo 8 e 9, nós vamos ler, afinal são apenas 2 versículos, mas depois nós vamos pontuar algumas coisas. Bom, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Percebamos que Paulo começa dizendo finalmente. Isso porque, como foi dito, ele está finalizando a sua carta. Na minha versão, depois desse bloco, que é intitulado O Em Que Pensar, nós temos mais 2 blocos, que é a gratidão de Paulo para com os filipenses, a partir do versículo 10, e saudações e bênçãos, a partir do versículo 21. Mas, bom, como vimos, ele continua. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E ele falando sobre isso, sobre o Em Que Pensar, que é o título desse bloco, eu me imagino, vem na minha mente a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus que é verdadeira. A palavra do nosso Deus que é respeitável, que é justa, que é pura. Santa palavra de Deus que é amável, que é de boa fama, em que há virtude. Mas é aquela, igreja. Para que tenhamos em o que pensar, e aqui falando da palavra de Deus, nós precisamos aprendê-la. Ter, de fato, no que pensar. Pensemos em um filme. Quando saímos do cinema, ou quando terminamos de assistir algum filme, nós muitas vezes pensamos na continuação. Muitas vezes pensamos em coisas que o filme não falou, que poderia ter acontecido, ou algumas ligações que o filme fez com aquele outro filme, ou com o filme que vai lançar, com o filme que já foi lançado. Mas nós conseguimos pensar isso porque nós conhecemos sobre o filme, sobre aquele universo, sobre aquilo que está sendo passado. Então, para que tenhamos em o que pensar, para que possamos pensar na palavra de Deus, precisamos ter ela na nossa mente. Precisamos ter ela conhecida. Nós temos 4 cultos por semana, fora o nosso devocional. Nós temos cultos domingo pela manhã, domingo pela tarde, quarta-feira, o culto de doutrina, e nós temos cultos às quintas-feiras também, fora o nosso devocional, como foi falado. Então nós temos muito para aprender da palavra de Deus. Então, se estamos diariamente fazendo o nosso devocional e retendo as próprias aplicações para nós, Deus falando conosco, e ainda estamos prestando atenção com temor, com tremor e com amor à palavra de Deus, a cada culto, a cada pregação, estamos retendo da palavra de Deus. E assim nós vamos ter em o que pensar. Mas pensando nisso também, me vem outra coisa na mente. Se nós conhecemos a palavra de Deus porque a amamos, porque nós amamos ao nosso Senhor. Se nós amamos ao nosso Senhor, Deus, nós vamos ter
comunhão com Ele. Nós vamos conversar com Ele. Porque na palavra dele, nós encontramos, por exemplo, Paulo falando, orai sem cessar. Paulo dizendo, orem sem cessar. Orem não somente no seu devocional, não somente agradecendo pelo alimento. Orem não somente na igreja, mas orem sem cessar. Orem indo para o trabalho, indo para a escola, quer de carro, quer de ônibus. Orem no trabalho, orem na escola, orem fazendo uma faxina. Orem, orai sem cessar. E nós encontramos também a palavra de Deus, a comunhão de Jesus com o Pai. Como eles tinham essa comunhão. E se nós precisamos ser imitadores de Cristo, porque nós somos pequenos Cristos, ou deveríamos ser, nós vamos querer ter essa comunhão com o Pai, ter essa comunhão com Deus também. E se estamos conectados com Deus, através de sua palavra, através de comunhão, a outra coisa que, consequentemente, vamos estar pensando é na nossa missão, é no nosso propósito, é aquilo que Deus nos ordenou e nos deu para fazermos, que é aquilo que temos dito quarta-feira após quarta-feira. Pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo por meio do seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Esse é o nosso propósito. E se estamos conectados com a palavra de Deus e com Deus, vamos estar conectados com o nosso propósito. Partindo para o próximo versículo, na parte A, Paulo fala o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Aqui parece até uma versão do que Paulo falou no versículo 17 do capítulo 3, bloco trazido pela nossa irmã Jane algumas quartas-feiras atrás, onde ele diz: irmãos, sede imitadores meus. Aqui Paulo está dizendo, façam o que eu falo, mas também façam o que eu faço. Aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês me viram praticando, pratiquem, façam. Porque sem a prática, igreja, da palavra de Deus, nada esse conhecimento vai servir. Nós podemos conhecê-la de Gênesis até Apocalipse, conhecer todas as interpretações que existem. Nós podemos conhecer os textos originais do idioma que ele foi escrito. Nós podemos ter esse conhecimento absurdo, mas se não pormos em prática aquilo que Jesus nos ordenou, aquilo que a palavra de Deus nos ordena, nada adiantará a igreja. Nós precisamos reter, absorver, mas principalmente aplicar. Paulo disse, façam o que eu falo e façam o que eu faço, porque eu faço o que Jesus falava e faço como Jesus fazia. Por isso que Paulo pôde dizer no versículo 17, sede imitadores meus. E na parte B, ele vai falar algo bem interessante. Ele vai finalizar esse bloco dizendo, e o Deus da paz será convosco. O que, lendo esse texto corrido, o versículo 9 todo, me traz à mente que Deus estará conosco se estivermos com Ele. Porque Paulo diz assim no versículo 9, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. E o Deus da paz. Trazendo aquela ideia que o pastor trouxe, quando ele trouxe a introdução ao livro de Mateus, onde está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O pastor trouxe algo parecido, que Deus estará conosco, se estivermos com Ele. Se estivermos praticando tudo aquilo que Ele nos dá, todos os seus mandamentos, tudo que está escrito na palavra de Deus, Ele estará conosco. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis, depois de falar a nossa missão, aquilo que tínhamos que fazer. E Paulo diz, e o Deus da paz será convosco. Se colocarmos em prática tudo aquilo que temos ouvido, tudo aquilo que temos lido. Tá bom, igreja? 2 versículos, um bloco pequeno. Então, quais são as lições que podemos trazer para a nossa vida nesse culto de doutrina?
Bom, as lições que eu enxergo e que eu quero trazer para a igreja nesse culto é a primeira: busque a Deus para terem que pensar. Nós falamos ali sobre estar conectados com Deus através de sua palavra, através de sua comunhão, estar conectados à nossa missão. Mas para isso, nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscá-lo através de sua palavra, lê-la, entendê-la e aplicá-la. Trazer aplicações para as nossas vidas sempre que a lermos. Escutar Deus falando conosco. A comunhão com Ele, a oração. No nosso devocional, sim, mas também fora dele. Orar sem cessar. O próprio apóstolo Paulo foi quem disse isso. E a pregação. Aquilo que nós tanto consumimos. Às vezes alguns irmãos consomem mais pregações do que aquilo que nós trazemos. Muitas vezes colocando no YouTube. Mas nós temos que reter tudo isso para aplicar. Nós precisamos reter tudo isso. Nós precisamos ter para fazer alguma coisa com isso. Então nós precisamos buscar a Deus para ter o que pensar. Também aqui consta o devocional. O devocional é nosso momento de intimidade com Deus. Quando fechamos a porta do nosso quarto e ali é somente o Senhor e nós. Ou o Senhor e eu, o Senhor e você. Nós precisamos buscá-lo para terem que pensar. Nós precisamos buscá-lo para estar conectados com Ele. E um problema nesse também, como falamos, nós temos 4 cultos pela semana. Mas o que vai adiantar se nós formos ao culto, mas não estarmos lá? E entendo o que eu estou dizendo. Estarmos lá fisicamente. Eu estou lá sentado no banco da igreja, mas meu pensamento está em outra coisa. Meu pensamento está no dia de amanhã. Meu pensamento está naquilo que eu fiz. Meu pensamento está naquilo que eu ainda vou fazer quando chegar em casa. E eu não estou cultuando a Deus, eu não estou ouvindo a sua palavra. Eu estou indo ao culto, mas eu não estou lá. Só o meu corpo está lá, minha mente não está. Como vamos aprender mais da palavra de Deus? Como vamos reter aquilo que Ele quer para nós se não estivermos no culto? Ou se assistimos um culto de doutrina, mas estamos fazendo outra coisa, já que é um culto online, ou no caso um culto gravado. Precisamos prestar atenção naquilo que Deus quer trazer para nós e, vindo do Senhor, receber e aprender, para estarmos conectados com Ele. Então a primeira aplicação: busca a Deus para ter em que pensar. A segunda aplicação que eu tiro desse texto é praticar. É fundamental. Aquilo que nós temos dito sempre, em cada culto, não só de doutrina, mas também nos outros cultos, aqueles que pregam, até aqueles que dirigem, nós que somos os mesmos, nós sempre damos o conselho de sempre praticar. Porque nós podemos, igreja, ter um conhecimento absurdo da palavra de Deus, mas nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar aquilo que é falado. Então, em cada culto, em cada pregação que nós escutarmos, que a frase que vem na nossa mente seja: como pôr isso em prática na minha vida? Tá, eu saí dali, o culto foi maravilhoso, Deus falou comigo, mas como eu posso pôr isso em prática? Como isso pode ficar além da minha mente? Como pode frutificar? Como pode gerar frutos? Nós precisamos buscar a Deus para ter em o que pensar. E nós precisamos praticar aquilo que nos é dito. Praticar é fundamental, igreja. Bom, e a terceira e última aplicação é a condição que nós vimos, que foi o que Paulo falou no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. O que me traz à mente, igreja, é que não podemos pregar se não tivermos o que pregar. Como vamos poder pregar para os outros se nós não tivermos o que pregar? A mesma coisa, como eu posso dizer para vocês, pratiquem o que está sendo falado, se eu não faço? Nós só podemos pregar para as outras pessoas, nós só podemos cumprir a nossa missão se estivermos conectados com o Senhor. Porque aí sim vamos ter o que pregar. Porque aí sim vamos poder falar de Jesus com amor, porque o amamos. Assim vamos poder falar sobre o maravilhoso Evangelho, porque vamos achá-lo maravilhoso. Mas se eu não amo a Jesus, se eu não amo ao meu Deus, se eu não acho essa palavra algo maravilhoso, como eu vou poder dizer a alguém que é? Como eu vou poder falar com autoridade aquilo que eu estou falando? A condição, Deus estará conosco se estivermos com Ele. Para que possamos pregar sobre Jesus,
nós precisamos conhecê-lo. Conhecê-lo através de sua palavra. Conhecer seus mandamentos através de sua palavra. E conhecê-lo através da oração. Aí sim, igreja, estando conectado com Deus, o amando, nós vamos poder dizer para as pessoas o amarem. Estando satisfeito com o seu sacrifício e maravilhado pelo que foi feito conosco, nós vamos poder maravilhar os outros, falando sobre o maravilhoso Evangelho, falando sobre aquilo que Deus fez por nós e por todo aquele que nele crê. Para cumprirmos a nossa missão, nós precisamos estar conectados com Deus. Lembram? A palavra de Deus, para ter o que pensar, estar conectados através de sua palavra, através da comunhão. E estando conectados assim, nós vamos pensar na nossa missão. Mas nós não vamos poder cumprir a nossa missão, que é pregar o Evangelho, se nós não tivermos o que pregar. Então lembre, igreja, busque a Deus para ter em que pensar. Lembre que praticar é fundamental e lembrem da condição, que nós não podemos pregar se não tivermos o que pregar. Amém, igreja? Espero que essa palavra, como falou meu coração, tenha falado ao seu e que ela não somente fique no nosso pensamento, no nosso coração, mas venha frutificar para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus, pois, nos abençoe, igreja.